Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é quarta-feira, temos então o Livro dos Espíritos, com a questão 976. Vamos estudar conosco. Reunidos, ó bom Pai, um coração pulsando e com a vontade verdadeira de melhorar um pouco mais, que possamos usufruir dos ensinamentos do Mestre Jesus e de todos os outros que em seu nome trabalham. Que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar, bem como os mentores e os irmãos do plano corpóreo e espiritual. Que possamos, ó bom Deus, pedir por nossa família, por nossos familiares que neste momento precisam de apoio, de suporte, de proteção. Gostaríamos de pedir pela nossa família espiritual e também por aqueles irmãos que já voltaram para a pátria espiritual. Eles possam hoje sempre receber os nossos votos de feliz vida. Que assim possa ser, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Lembremos-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremos-nos do perdão que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremos-nos da fraternidade que traz harmonia ao coração e não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Se está na Filosofia Espírita, volume 6, capítulo 39, Lembranças, é a questão 294, comentada pelo Espírito Miramês. A gente sempre lembra que às segundas-feiras nós transmitimos o estudo Livro dos Médiuns com irradiação para o nosso desenvolvimento, às quartas, Livro dos Espíritos com irradiação para a família e às sextas, Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para os lares.
a gente replica eventualmente esses estudos no Facebook e coloca uma ou outra tira no Instagram. A gente agradece imensamente se você considerar se inscrever no canal, deixar o seu joinha, porque é isso que vai fazer com que o canal cresça e consigamos chegar a mais pessoas, consigamos ajudar mais pessoas, consigamos levar a doutrina espírita, usando o Evangelho de Jesus como base para mais pessoas. E a gente precisa de você. Hoje não tem boa noite do canal, porque tivemos que gravar, dado compromissos outros que vamos cumprir, mas, na medida do possível, a gente vai acompanhar, né? Como sempre, aliás. Assim sendo, vamos ao nosso estudo, né? A gente está falando de O Livro dos Espíritos, parte quarta, das Esperanças e Consolações, capítulo 2, das Penas e Gozos Futuros. Esse capítulo começa na questão 958, vai até a questão 1019. Serão 61 semanas de estudos e hoje a gente chega à 19ª. Começamos o estudo 30 de julho de 2025 e vamos estudar até o dia 23 de setembro de 2026. Portanto, esse estudo vai levar mais de um ano, né? Passa ali por julho de 2026 e vai até setembro. A gente, devagar e sempre, chega lá. A parte que nós estamos é a natureza das penas e gozos futuros, né? Que vai da questão 965 até a questão 982. Só nessa parte da natureza das penas e gozos futuros nós temos aí 18 semanas, né? E hoje, com a questão 976, a gente chega à 12ª semana. Na questão 975, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo, e aí a gente trabalhou tudo isso e deixou aqui na descrição o link para você acompanhar esse estudo completo, né? Está lá na descrição com a questão 975. Na questão 976, Kardec pergunta: o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui, para os bons, uma causa de aflição, e, nesse caso, que fica sendo a felicidade deles, se é assim perturbada, né? Então, a gente vê uma criança lá aparentemente sofrendo, né? E aí a gente tem piedade, não tem piedade, a gente vai pensar em ajudar, a gente não vai pensar em ajudar. E é isso que Kardec faz, e a gente percebe muito aqui que Kardec quer entender, de fato, o que seriam os espíritos superiores, né? Porque gera sofrimento, gera aquilo, e aí eles não vão compadecer, eles não vão ajudar, eles não vão participar. E a resposta está bem aqui, ó, para a gente trabalhar. Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Tem mais um pouco. Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram, de outro ponto de vista, os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Então, aqui
Os espíritos são muito diretos no sentido de abrir várias frentes para esses sofrimentos, né? Então, ora a pessoa vai saber que aquilo vai passar, ora ela vai acreditar que aquilo vai auxiliá-la a crescer. Então, a ideia que a gente tem é que os espíritos superiores eles vão auxiliar, sim, mas eles não vão auxiliar trazendo resolução, eles não vão auxiliar resolvendo o problema, eles vão auxiliar te dando tranquilidade, serenidade, paz, te mostrando possíveis caminhos para você conseguir acertar aqui e ali. Isso é muito importante mesmo, e talvez aqui você diga, Derlei, vamos ao Miramês? Sim, vamos ao Miramês. Nós estamos falando de O Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês. O trabalho foi trazido, psicografado pelo médium João Nunes Maia. É chamado de Filosofia Espírita, volume 20, capítulo 7, a questão 976, comentada. E Miramês dá o título de Os Espíritos Bons se Afligem. Os espíritos superiores não sentem aflições com os sofrimentos humanos. Eles assistem aos seus tutelados com sabedoria e toleram sua ignorância ante os sofrimentos, o desespero, a impaciência por saberem que todos procedem desta maneira, principalmente os homens que ainda não alcançaram certa compreensão espiritual. Então, foi aquela ideia que a gente puxou no começo, né? Se você está num nível mais elevado, você vê alguém num nível menos elevado sofrendo e você entende aquele sofrimento, você consegue alcançar o que aquele sofrimento está buscando, né? Ou seja, o amadurecimento do outro, você vai dar suporte de outras maneiras, você vai falar outras línguas, né? Se os benfeitores espirituais fossem sentir aflições com os sofrimentos dos homens, tornaria um ambiente pior e os enfermos passariam a sofrer mais. Eles compreendem a necessidade da dor para despertar os valores internos dos sofredores. Quanto mais elevado é o espírito, mais tranquilidade tem na consciência e paz no coração. Eles não se emocionam nem se alegram como as almas da terra. A alegria pura e o prazer espiritual fazem os espíritos irradiarem amor e eles se sentem felizes de modo diferente dos que estão encarnados. Então, a gente precisa, mais uma vez, sair do nosso nível e buscar o outro nível, né? Porque a gente tende a comparar muito com a nossa vida. Só que um espírito superior não vai ter como comparar, porque a ideia, a visão, a percepção é uma outra completamente diferente, completamente diferente. E daí que eles conseguem serenidade ao ver o sofrimento do outro, porque eles entendem que esse sofrimento ele está lapidando aquele um. Esse sofrimento está trazendo a maturidade para aquele espírito. Então, eles vão devagar e sempre, né? Vamos um pouco mais. As dores e aflições são sofrimentos para os espíritos ainda ligados às paixões terrenas. Depois que a alma supera as tribulações pela falta de harmonia espiritual, cessam todos os tipos de inquietação e a mente entra em estado de graça. A mesa aqui nos traz mais uma dica de bem viver, né? Se eu tenho muitas paixões terrenas, é ali que vai doer o meu calo, eu vou ter muito mais dor do que aquele que desapegou, do que aquele que deixou, né? Mas ainda assim, vai chegar um momento que vão cessar as minhas inquietações, porque eu consegui a harmonia espiritual, e é isso que a gente busca, é isso que a gente procura ter. Os espíritos superiores não podem sentir aflição com fatos passageiros,
sem fundamento na eternidade. Eles cuidam de ajudar aos que sofrem, infundindo-lhes ânimo novo, e pela intuição lhes fala na acústica da alma que devem andar, trabalhar e orar com coragem, porque desta forma todo o mal irá diminuir e crescerá a esperança na felicidade. Tá? Aqui de novo, o Miramês trouxe o que a gente adiantou, né? A gente vai receber ajuda, a gente vai receber auxílio, mas muitas vezes esse auxílio está ligado em outras áreas, porque resolução talvez não seja o caminho a vir do alto, né? Seja o caminho a vir de dentro de você. Muitas vezes você tem 3 caminhos a seguir e você tem que aprender a escolher esses caminhos. Então, o que vem é serenidade, o que vem é brandura, o que vem é tranquilidade para você poder acertar da melhor maneira possível. O porvir acena com mãos benfazejas para os que sofrem com paciência. É bom lembrar das bem-aventuranças de Jesus para os que padecem. Os espíritos superiores estão sempre ao lado dos sofredores, em nome do Mestre, garantindo a sua promessa de que nenhuma das suas ovelhas ficará desamparada. E aí a gente tem, ele fala ali das bem-aventuranças, e talvez a gente não lembra, né? Bem-aventurado o aflito, bem-aventurado o que sofre, são as bem-aventuranças ali que Jesus traz para dizer, olha, dele será o reino dos céus, né? Então eles vão alcançar com mais facilidade o plano espiritual. E a gente ainda está a caminho. A gente precisa muito trazer essas ideias para o nosso dia a dia no sentido de aplicar. Porque entender, sabe? Porque saber a gente já sabe. A gente ainda não entende porque a partir do momento que você entende, você aplica. Mas a gente está chegando lá, a gente está estudando, a gente está trabalhando, a gente está olhando a nós mesmos para poder melhorar. O trabalho dos espíritos superiores é junto aos ignorantes. Como seriam suas vidas somente contemplando a divindade? Haveria o tédio crescente em seus corações. É por isso que Deus não para de criar e continua emanando a vida que se encontra em variados estados para que todos tenham trabalho. O Criador não para e Jesus também está sempre trabalhando. Os espíritos elevados, por sua vez, são co-criadores ante a paternidade divina. Então, Deus não para, aquele que trabalha no bem não para, e a gente só agradece por isso. Mas precisamos ainda entrar nessa vibe de amor, nessa vibe onde a gente consiga melhorar um pouco mais e dar um pouco mais da gente. Isso é muito, muito, muito importante. Não adianta somente ler, necessário se faz meditar nestas verdades para que se possa compreender melhor as leis de Deus e o seu Senhor e o seu amor. As provações são necessárias para todos os espíritos, porque é nelas que são despertados os valores, talentos divinos que, por sua vez, dormem no coração. Quando começas a crescer, todo o mal se volta contra ti. E para ascender mais depressa, deves saber resistir a ele, segundo o exemplo dado pelo Cristo. Aí, talvez você olhe aqui e diga, Thomas, para aí. Quando eu começar a crescer, eu vou ser assediado, é isso mesmo, eu vou ser obsidiado. Então, a gente, sobretudo pelo nosso nível, a gente acaba atraindo muito mais espíritos negativos que positivos. Esses espíritos, eles já estão acostumados ali com o que nós fornecemos a eles. Então, é muito interessante, do ponto de vista espiritual, quando você começa a crescer,
você vai naturalmente repeli-los, eles vão ser jogados para adiante, eles vão sair do teu espaço pessoal, eles vão sair do teu range. Então, é claro que eles vão se voltar contra você, querendo que você volte para os antigos vícios, querendo que você se perca em antigas passagens, né? E aí a gente tem que resistir bravamente, bravamente, porque senão a gente não vai conseguir crescer tão cedo. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Isso a gente vai encontrar em Mateus, capítulo 27, versículo 29. Podemos notar o que haverão de passar todos os que despertaram para a luz do entendimento espiritual. Eles receberão uma coroa de espinhos, uma cruz, e os injuriadores não faltarão nos seus caminhos. Isto pode acontecer por todas as suas vidas, até aprenderem a suportar as agressões dos ignorantes, que desejam sempre apagar a luz dos outros por estarem nas trevas de si mesmo. O mais interessante nisso, mais interessante mesmo, é que por muitas vezes nós somos aqueles que vão rir. A gente pega um amigo de infância que estava todo errado e de repente ele entra para a igreja, né? Os evangélicos são mais ortodoxos, né? Então lá vai esse irmão botar terno, botar gravata, passar com Bíblia, tentar catequizar os amigos e tudo mais, e a gente fica, virou crente, lá, virou crente. Ah, você imagina, se a gente que está aqui desse lado faz isso, você imagina obsessores outros que viviam das energias que essas pessoas davam. Eles vão pular um salto enorme, eles não vão aguentar, eles não vão dar conta de, pura e simplesmente, aceitar aquela mudança. No entanto, os espíritos superiores passam por tudo isso com bom ânimo, vencendo todos os ataques e ainda orando por eles. Essa é a nossa meta com Jesus. Então, a gente vai passar por tudo aquilo que a gente precisa passar, a gente vai experienciar tudo aquilo que a gente precisa experienciar e a gente vai crescer com tudo aquilo que veio para nos fazer crescer. Para isso, a gente tem que estar receptivo, a gente tem que estar pronto e a gente precisa acreditar que, ao dar o passo da resistência, não ir para o mal, não fazer o mal, você está crescendo enormemente. Gente, é isso. A gente conseguiu estudar. A gente vai para uma breve prece e volta para um mais breve ainda. Tchau. Agradecemos ao bom Pai a oportunidade de troca. Agradecemos por estarmos aqui reunidos. Agradecemos pelo auxílio que sempre recebemos. Que possamos voltar aos nossos afazeres e assim tocar o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. A gente sempre traz a ideia de que existe um caminho que pode nos auxiliar a crescer. Existe um caminho que pode nos levar a crescer. E são vários os caminhos, e um deles está aqui ao lado: vigiai e orai. A gente precisa vigiar para não cair nos mesmos erros do passado, e precisa orar pedindo auxílio. E, acima disso, a gente não pode desistir da gente, né? Você é a peça mais importante para esse grande quebra-cabeça que é você. Gente, gratíssimo. Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. Que a gente possa se reunir aqui na sexta com mais um estudo e com mais uma irradiação.
Até sexta, se Deus quiser. Ele há de querer, porque estamos a caminho